Olá a todos, graça e paz. No vídeo de hoje eu quero refletir com vocês a respeito do conhecimento bíblico e a sabedoria de Deus. É a mesma coisa? Algumas pessoas confundem, no sentido assim, a pessoa por ter um conhecimento bíblico, ter uma intimidade com a palavra de Deus, logo as pessoas dizem, nossa, você tem uma sabedoria de Deus, muito grande. Mas quando nós vamos ler a palavra de Deus, conhecimento que pela graça nós recebemos de Deus, conhecimento das Escrituras e sabedoria do alto, são coisas distintas, ainda que aparentemente parece ser a mesma coisa. Por quê? Porque a sabedoria de Deus envolve muito a maneira que você vai se portar, a sua conduta, a maneira que você vai transmitir o conhecimento a qual você possui, aquilo que Deus te deu. Então nós vivemos hoje, eu acredito que uma era que nunca houve, uma era de muita informação. O fluxo é muito rápido, Você recebe a informação e também você pode informar outras pessoas através de um smartphone, computador. Você faz um vídeo ou um áudio e manda já nas redes sociais, Então isso aí é algo que nós nunca tivemos no passado. Então, por ter uma informação muito grande, nós recebemos diariamente, nós temos que tomar cuidado. Nós ficamos às vezes meio assim, será que isso é verdade? Não, e ficamos confusos, Até umas pessoas ficam perdidas com tanta informação. Mas a verdade é que nós temos que ter a nossa confiança em Cristo, a nossa segurança no Senhor, porque sabemos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se você teme a Deus, você é uma pessoa que está seguro. E temer a Deus é você ter Cristo, reconhecer o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem o Pai, Jesus disse que sem Ele nada a gente poderia fazer. Então, a sabedoria de Deus foi revelada no Filho. Então, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a sabedoria de Deus, Então, assim, nós temos que entender primeiramente isso, ter a nossa confiança em Cristo. Agora, nós precisamos meditar na palavra de Deus e fazer essa distinção de conhecimento bíblico, sabedoria de Deus, e sempre lembrando que a sabedoria de Deus é loucura para os homens e a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Vamos ler então o texto de Tiago, capítulo 3, versículo de número 13. Diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Uma pergunta retórica, logo nós temos a resposta. Mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Ou seja, ser sábio e inteligente está ligado com digno proceder com as suas obras e mansidão de sabedoria. Não está ligado com o conhecimento que você possui vasto da Bíblia Sagrada. Isso quer dizer que nós não temos que estudar de maneira nenhuma. Temos que estudar periodicamente, continuamente, Porque nós estamos nos aprofundando no conhecimento daquilo que é eterno, daquilo que é tesouro no céu, Então, assim, nós temos que estudar, ler. Tem um texto lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, que muitos usam para dizer que nós não podemos conhecer muito, que o conhecimento, a ciência, o saber incha, Mas o amor edifica. Mas isso dentro do contexto está errado, não é que você não tem que ter conhecimento. Paulo está dizendo ali que se você possui um conhecimento ao ponto de não ter amor, isso não vale de nada, Por quê? A mesma coisa com a sabedoria. Se você tem conhecimento e você não tem sabedoria do alto, o seu conhecimento não está valendo de nada, porque você tem que transmitir o conhecimento com a sabedoria do alto. Paulo, naquele contexto de 1 Coríntios 8, ele está falando das pessoas que são mais fracas na fé. Se você ler ali, você vai ver o contexto de comida sacrificada para ídolos, E aí ele vai falar da comida, que a comida pertence a Deus, tudo que há na terra, pertence ao Senhor. E isso ele vai falar também em Romanos capítulo 14 e 15, quando ele vai falar do irmão mais fraco, do irmão mais forte. O fraco diz que tem que comer só legumes, o forte comia de tudo, E aí ele vai falar de uma terceira classe, que são os fortes, que suportam os mais fracos. Então estava tendo uma briga, O fraco julgava o forte e o forte desprezava o fraco. Isso estava errado. E aí o que Paulo vai trazer? Nós que somos fortes temos que suportar os fracos na sua fraqueza e, se possível, não comer na frente dos irmãos mais fracos. Então Paulo sempre zelou pelos irmãos mais fracos na fé, até que eles alcancem uma maturidade.
E aí ele vai falar assim no texto de Romanos 15, né? Que ainda que Cristo, né, padeceu por nós, nós ainda sermos fracos, nós éramos miseráveis e Cristo morreu por nós, teve toda a paciência com os apóstolos, né? Então por isso que nós também temos que ter esse amor e principalmente a sabedoria que vem do alto. Por isso que tem que ser demonstrada isso em atitudes, em obras, e isso principalmente em debates, né? Algumas pessoas falam que debate é errado, não deve se entrar em debate. Eu digo ao contrário, o debate é importante, desde que o debate seja construtivo, né? Porque o debate traz para nós um senso crítico, uma autoanálise, vamos reavaliar aquilo que nós estamos estudando, e isso é muito importante. E com a sabedoria do alto, nós conseguimos entrar em debates para crescer, né? Para entender mais da palavra de Deus. Amém? Vamos continuar aqui o texto. Versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Não podemos mentir contra a verdade de Cristo por causa desses dois sentimentos que estão muito ligados um com o outro, né? Sentimento de inveja amargurada e um sentimento faccioso. Eu vejo isso acontecendo muito, né, nos nossos dias, e nós temos que tomar muito cuidado, porque o que é essa palavra faccioso no grego? Significa eritheia, o mesmo que propaganda eleitoral ou intriga por um ofício, ou seja, partidarismo, né? No dicionário vai dizer o seguinte: esta palavra é encontrada somente em Aristóteles, onde denota uma perseguição egoísta do ofício político através de meios injustos. Essa palavra era usada anterior aos apóstolos, né? No mundo grego, ali nos debates filosóficos, Aristóteles foi um grande filósofo grego e ele usava isso muito para falar de pessoas que defendiam o seu partido acima do bem e do mal. Era um partidarismo. Então, independente se a pessoa era injusta ou não, estava pregando a mentira, ele defendia. E isso acontece muito nos nossos dias no contexto político atual, né? E Tiago ele vai usar essa palavra. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Mas será que isso está ligado, né, no contexto de Tiago? Totalmente, né? Lembre-se que os apóstolos estavam no período do Império Romano, mas o Império Romano adotou o quê? A cultura grega, né? Tanto que a nossa civilização ocidental hoje ela é formada por 3 pilares, que é filosofia grega, direitos romanos e cultura judaico-cristã, né? Que você tem ali a aristocracia, etc, etc, que eu não vou entrar em pormenores. Então eles estavam no Império Romano e o que acontece é que Paulo também entendia de filosofia grega, tanto que ele vai citar isso em Atos, como diz os seus poetas, né? Por ele nós existimos e nos movemos. Então Tiago, quando ele vai usar essa palavra, era uma palavra que já era falada e eu achei uma palavra bem forte, porque ele estava dizendo assim, ó, vocês não podem ser partidários. Acontecia isso na igreja? Sim. Olha para a igreja de Corinto. Um era de Apolo, outro era de Paulo, outro era de Cefas. Então estava tendo um partidarismo. Então nós não podemos ser partidários ao ponto de nós mentirmos contra a verdade. E isso é movido por um sentimento de inveja. Como assim? Hoje nos nossos dias, vamos colocar para o contexto atual. A pessoa ela estuda numa escola teológica A, B, C e D. E todas elas estudam a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, o pilar principal. E aí a pessoa estuda e por estudar ela acha que ela tem a verdade absoluta naquela teologia que ela estudou 4 anos e não estuda mais a palavra de Deus, estuda esporadicamente, né? Ela não tem ali um contato íntimo. E aí quando ela vai ser confrontada com outro argumento, ela fala, mas o que eu aprendi tá certo, e fica aquele debate para defender a escola. Eu não sou contra você estudar em escolas teológicas, né? Assim como eu não sou contra você ver vídeo do YouTube. Eu sou contra você se posicionar ao ponto de defender aquilo como verdade absoluta. Nós temos que olhar para a Escritura Sagrada, que é a nossa regra de fé, a nossa base principal, ok? Então nós temos que tomar muito cuidado com esse sentimento faccioso, sentimento de inveja, né? Esse sentimento de partidarismo. Vamos continuar o texto aqui lendo. Versículo de número 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, se você tem partidarismo e inveja, automaticamente sua sabedoria é terrena, animal e diabólica ou demoníaca. Temos que tomar cuidado redobrado, porque isso pode acontecer com a gente, né? O homem ele é propenso ao orgulho, à soberba, né? Não quer se humilhar, não quer dizer que está errado, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com o partidarismo. Versículo 16.
Pois onde há inveja, novamente, e sentimento partidário faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Se você é partidário, você vai trazer coisas ruins para a sua vida, para o seu ministério, né? Nós não podemos ser assim, e isso acontece muito, né? Principalmente com líderes. Eu falo isso com carinho e com respeito, né? Às vezes ele é confrontado por uma ovelha ali, né? Lembrando que a ovelha é de Jesus Cristo, nós também somos ovelha, né? Deus, ele instituiu bispos, supervisores, né? Tem pessoas que pregam contra isso, né? Isso está contra a palavra de Deus. Mas quando você vai ver 1 Timóteo capítulo 3, né? Uma das condições para você ser bispo, é você ser apto para ensinar, e também você tem que ser uma pessoa não soberba. E o que significa isso? Uma pessoa vem perguntar para você uma explicação, você não pode dizer que ela não sabe de nada, para ela não escutar vídeos no YouTube, porque as pessoas vão escutar. O YouTube está aí, as redes sociais estão aí, elas vão escutar. O que você tem que fazer é você também estudar junto com ela, né, analisar para ver se aquilo tem coerência e trazer a sua explicação. Não podemos ser soberbos, né, eu digo para os bispos, por causa que isso é uma qualidade do bispo. Então eu acredito que nós temos que ter um sentimento não de partidarismo, defender a nossa escola acima de tudo. Nós temos que defender a Cristo, a verdade de Jesus. Tanto que Paulo vai falar isso, né? Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, essa palavra eritéia vai ser usada novamente. Olha o que diz o texto. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso inclui também a líderes, né? Então nós somos todos ovelhas de Jesus. Deus nos deu uma função para nós estarmos ali trabalhando em prol do seu reino, né? Isso não quer dizer que nós somos superiores que os outros irmãos. A ideia que muitos têm, né, é uma pirâmide. Não é maçonaria não, tá, irmãos? Uma pirâmide a qual o líder está em cima, né, e todo mundo tem que servir esse líder. Mas eu vejo ao contrário, a pirâmide invertida, o líder embaixo e ele servindo outros irmãos, né? Então é esse sentimento que nós temos que ter. Então nós vamos ouvir todo mundo, analisar, né? Não podemos ser partidários, temos que ser humildes, reconhecer quando erramos. E isso sim é a sabedoria do alto, né? Isso envolve essa sabedoria. Por isso, quando você tem esse sentimento, você não vai trazer confusão para as pessoas. Você está ali explicando, você está analisando junto com ela, né? Porque existe um movimento, né? Que até pediram para fazer um comentário, o que nós achamos dos desigrejados, né? Um movimento que eles pregam sim doutrinas, ensinamentos, eles falam que não, mas eles estão pregando ensinamentos. Eles falam contra os pastores, né? Entre aspas, eu falo pastores, mas são lobos vestidos de ovelha. Prega uma teologia materialista, né? Bens na terra. Eu discordo veementemente disso. A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, né? Não é materialista, né? Um culto que você vai, que fala mais de dinheiro do que de Cristo, alguma coisa está errado. Não está certo isso, né? Então nós estamos falando mais de Mamon do que do próprio Cristo, né? Então eles detonam essas igrejas. De fato, é verdade. Mas aí eles generalizam, falam que todos são iguais. Está errado. E aí começa a introduzir outras doutrinas, falando que não existe pastores, bispos, né? Pastor e bispo, pastor é dom, bispo é cargo, isso daí nós vamos falar mais pra frente, né? Há uma distinção, né? Então eu vou falar de bispo, que é episcopos, né? Supervisor. Então eles vão dizer que não existe mais isso, né? Que somente Jesus é o nosso pastor, Jesus é o nosso sumo pastor. Versículo 17 para finalizar, e esse é o mais importante porque vai mostrar de fato como é a procedência dessa sabedoria do alto, em obras, né? Em mansidão de sabedoria. E vai dizer o versículo o seguinte: a sabedoria, porém, lá do alto né? Ela é, primeiramente, pura. Então, existe pureza nessa sabedoria, verdadeira, né? Depois, pacífica. Ela traz paz, traz o equilíbrio. Indulgente. O que diz a palavra aqui? Suave, gentil, né? Essa é a expressão indulgente, né? Tratável. E a palavra tratável aqui eu acho muito interessante no grego, que é eupeites, que significa o quê? Disposto a ceder. Você está disposto a ceder?
Se você está, é sinal que você tem sabedoria do alto. Não pode ser partidário, tem que estar disposto a ceder. Continuando, plena de misericórdia e de bons frutos, né? Então ela traz isso, traz misericórdia, né? Assim como Paulo tinha misericórdia com os irmãos mais fracos, nós temos que ter misericórdia, porque eles vão alcançar assim também a maturidade, né? Nós queremos isso, não queremos destruir o corpo de Cristo, nós queremos edificar o corpo de Cristo. Imparcial, né? Ou seja, eu não sou da teologia da escola A ou da escola B, né? Eu creio nas escrituras, vou estudar, então eu estudo as duas, retenho o que é bom, né? Sem fingimento. Então, para finalizar, nós não podemos ser fingidos, irmãos. Nós temos que ser pessoas sábias de fato. Não eu sou humilde só no falar. Mas quando você vai conversar com a pessoa não é humilde, não. É totalmente ao contrário. Então, nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto, né? Para finalizar aqui, nós aqui do curso bíblico, né? Nós temos posições, sim, firme já em alguns pontos, né? Não me pergunte qual escola teológica que nós seguimos, porque nós estudamos, eu estudo pelo menos algumas, não fico preso em uma, né? Se você me falar assim sobre as 70 semanas, eu vou mais para o lado do dispensacionalismo. Se você falar do arrebatamento, pós-tribulação, eu vou mais para a teologia do pacto, né? Isso é confusão? Não. É porque nós, primeiramente, temos que ter a regra básica, fundamental, que é a Escritura Sagrada, né? Eu acho um erro também as pessoas que, né, por encontrar um vídeo bom no YouTube, dizer para as pessoas que estão, né, eles falam do sistema religioso, que eu discordo, tem muitas pessoas ali sérias, né? Fala assim, não estuda teologia, não fica lendo livros desses homens que você vai ficar mais confuso, né? Mas ele está fazendo o quê? Ele está estudando pelo YouTube, que é uma maneira, uma ferramenta de você poder estudar a palavra de Deus, assim como os livros, né? Existem muitos livros muito bons. Eu, quando vou ler alguns livros, tem posicionamentos que eu pensava, nossa, que interessante essa palavra, que revelação, né? Mas quando eu fui ler, pelo menos ali do século II, né? Justino, o Diálogo com Trifão, que ele vai falar do novo céu e nova terra relacionado com o milênio, que eu tinha, né, pensado nisso, achando que era uma revelação, eu falava, poxa, tá a revelação aqui, né? Então, eu nunca digo que eu tenho uma revelação nova, porque eu acredito que a revelação ela é derramada no corpo de Cristo, né? Então, o corpo de Cristo ele tem que se ajustar para realmente nós entendermos ali juntos a revelação plena de Cristo Jesus, né? Então, Deus ele vai dando porções para cada um. Então, isso que é importante, né, no corpo de Cristo. Então, assim, eu e o pastor Felipe, a gente está sempre conversando da palavra de Deus, né? E os irmãos que mandam as perguntas, a gente lê as perguntas, sim. Eu até mando alguns prints, ele me manda também. Olha que pergunta interessante. A gente tem muita consideração pelas perguntas dos irmãos. O problema é que nós não temos tanto tempo para responder devido a os afazeres do pastor Felipe no Brasil. Tem o trabalho dele, família, tem igreja. O trabalho dele é extenso. Aqui também eu tenho o meu trabalho, tenho a minha família, tenho a igreja, né? Então, o período que eu converso bastante com os irmãos é quando eu estou trabalhando à noite. Eu trabalho 2 turnos, né? Então tem uma semana que eu não tenho muito contato com a minha família, porque eu estou trabalhando à noite. Então, aqui é confuso os horários, né? Assim, a gente não pode ficar negando o serviço, porque senão a gente é mandado embora. A gente aqui é meio que descartável no Japão, né? Mas Deus tem nos dado graça, né? Para poder estudar. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de escutar muitas coisas, assim, indo para o trabalho, até mesmo no trabalho. Eu tenho essa, vamos dizer assim, essa possibilidade, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês não fiquem chateados com a gente por não responder, né? Tem alguns comentários que eu não respondo, porque são bem truculentos, são bem grossos, né? Assim, eu nem respondo, mas de irmãos que estão ali sinceros, que estão ali querendo aprender, a gente vai responder, vamos dar uma atenção. A gente vai deixar os links aí da descrição do vídeo, dos nossos e-mails, tem o meu canal também, tem as páginas, então você acesse e vai ter um contato melhor para poder tirar alguma dúvida, né? Então, assim, tem grupos no WhatsApp que eu participo que são 3, eu tinha muitos, mas agora eu diminuí, e eu falo que esses irmãos são uma bênção, né? Nós não concordamos com tudo, discordamos em alguns pontos, mas ali eu vejo que é a sabedoria do alto, porque discordamos, não ficamos ofendendo, não ficamos diminuindo o outro, porque, você não sabe de nada,
vai estudar a Bíblia. Não, vamos parar aqui, refletimos, meditamos, depois voltamos de novo e assim vai. Isso já faz o quê? Quase 3 anos já, né? Se eu não me engano. Então é isso daí, tá, irmãos? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Continue estudando, buscando a sabedoria do alto e fique na paz.